Só me apresentar para quem não me conhece. Eu sou da área de computação, né? Sou formada em computação, graduação e mestrado, algumas especializações no caminho também. E estava trabalhando com teste de software, comecei a trabalhar com teste no CESA em 2005, naquele grande projeto Motorola, eu acho que alguns de vocês conhecem. E aí, em 2008, 2009, quando eu estava fazendo mestrado, na área de testes também, porque eu estava pesquisando um tema, eu já tinha morado, vivido em Barcelona e trabalhado lá com testes, e lá eles usavam um processo de melhoria de testes que não se usava no Brasil. Então, iniciei o mestrado com essa pesquisa, mas no meio do mestrado eu trabalhava numa empresa que fazia portal público, desenvolvia portal público, e tinha que ser acessível o portal que a gente estava desenvolvendo. E aí, meu chefe chegou e disse, tu tem que fazer teste com pessoas cegas. Eu disse, certo. E, né, como é que eu faço isso? Na época, eu não tinha informação nenhuma sobre, e pesquisei, achei muito pouco assunto relacionado. E aí, enfim, fui preparar os testes e conduzir os testes com usuários da forma que eu sabia, que eu tinha experiência com conduzir testes, né? E quando eu cheguei lá, eu me deparei com duas pessoas da ciência visual, e eles usavam, né, o leitor de telas, que é a ferramenta, a tecnologia assistiva que eles utilizam para ler a tela. E aí, eles usavam muito rápido. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir uma pessoa cega utilizando leitor de telas, mas usa muito rápido. E aí, eu não estava entendendo absolutamente nada, porque eles estavam conseguindo acessar e eu não conseguia entender nada. Não tinha experiência nenhuma. E aí, ali, naquele momento, eu vi que a única pessoa com deficiência era eu, porque era eu que não estava entendendo, era eu que não estava acompanhando. E aí eu digo que foi meu momento, assim, momento epifania, sabe? Momento mudança de chave, divisor de águas e todos os jargões relacionados ao tema. E, bom, eu saí de lá, mandei um e-mail para o meu orientador, era Silvio Meira, e eu disse, quero jogar minha pesquisa fora e quero começar a pesquisar sobre acessibilidade porque eu achei minha missão de vida. E, bom, e fiz assim, e comecei a pesquisar sobre, fui fazer curso no Rio, porque em Recife não tinha. E em 2011, depois que terminei o mestrado, eu e mais duas sócias abrimos a T-Access para trabalhar com teste e acessibilidade de software. Então, teste era uma área, já um know-how que a gente tinha, né? Uma área que a gente já conhecia. E acessibilidade, que era essa área que eu estava vibrando, assim, apaixonada, né? E aí a gente começou a trabalhar com acessibilidade digital, né, avaliação de acessibilidade, e eu costumo dizer que a gente não foi, porque existe esse termo em startups, né, você vai pivotando e vai mudando de projeto e tal. Eu costumo dizer que a gente foi abraçando projetos, a gente não foi pivotando, a gente foi abraçando, porque a gente começou a trabalhar com treinamento para pessoas de tecnologia, tanto é que eu fui professora de Marcos, né? E comecei a ensinar também sobre acessibilidade na disciplina de HC, porque não se falava em acessibilidade, então eu incluí esse assunto nas ementas, usabilidade e acessibilidade em HC, e a gente começou a trabalhar também para... pode ser por voz também, tá? Quem foi que mandou aqui? Estou lendo, estou acompanhando aqui, mas pode me interferir, tá? Felipe. Eu já era alguém perguntando, mas era Felipe falando aqui. Bom, e aí a gente começou a fazer treinamentos, né, para pessoas profissionais de tecnologia na área de acessibilidade e diretrizes de acessibilidade.
treinamentos também para pessoas com deficiência, na área de tecnologia, porque a gente fez uma pesquisa no Porto Digital, e aí tinha uma demanda de 170 vagas para pessoas com deficiência nas empresas do parque tecnológico, mas a explicação mais recorrente das empresas era que não existiam pessoas qualificadas. Então, a gente disse, ok, então vamos qualificar, né? Se o problema é esse, então vamos qualificar. E aí a gente fez um projeto junto com o Porto Digital de qualificar pessoas com deficiência em testes de software, que era uma demanda muito grande também das empresas, né, profissionais de teste. E, bom, e a gente fez algumas qualificações de teste de software, de empreendedorismo, inovação maker para pessoas de deficiência também. Então, assim, a gente vem agregando alguns serviços de acessibilidade nesse sentido de promover a inclusão de pessoas, né? Hoje eu estou em Portugal, eu vivo aqui já há quase 2 anos, eu estou fazendo doutorado nessa área de empregabilidade de pessoas com deficiência, empregabilidade e qualificação de pessoas com deficiência, por meio de uma plataforma acessível, óbvio, que faça esse match entre pessoas e empresas, levando em consideração as habilidades das pessoas. Porque quando a gente fala em pessoa com deficiência, a coisa que mais é ressaltada é a deficiência. Parece que essa pessoa não pode não saber programar, ou pode não ser designer, pode, sei lá, não namorar, pode não ter filhos, parece que é uma pessoa com deficiência que vive numa bolha. E a gente sabe que não é assim, né? Então, a ideia desse projeto é exatamente ressaltar essas habilidades, né, das pessoas, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro profissional, como qualquer outro empreendedor, como, enfim, então, como qualquer outra pessoa que tenha espaço, né, que tenha oportunidade, porque eu acho que o mais importante desse trabalho, e que, assim, eu vejo os frutos sendo colhidos, né, a gente já está, abriu a empresa em 2011, mas eu já venho trabalhando com acessibilidade desde 2009, tem uma participante aqui. Vem cá. Vem cá, apareceu. Aqui, ó. Ela vai falar também sobre acessibilidade, né? Então, eu vejo os frutos sendo colhidos, assim, agora mais, sabe? É um trabalho de passos lentos, né? Mas, por isso que eu estava falando da história da pandemia também, porque nesse boom de evolução que a gente teve que ter, né? Trabalho que não funcionaria remotamente de jeito nenhum, começou a funcionar, porque teve que funcionar, né? Então, nesse boom também veio a necessidade pela acessibilidade, não só para pessoas da ciência, né? Pelo acesso à informação, como um todo. Então, eu vejo esses frutos sendo colhidos agora, mas, assim, é um trabalho de mudança de estrutura, sabe? Mudança de preconceito que é estrutural, assim, a gente, por exemplo, a gente fez um evento aí em Recife que era para qualificar pessoas com deficiência, só que para apresentar também essas pessoas ao mercado de trabalho, aí do Porto. E aí, um dia, o evento foram 2 dias, e um dos dias do evento, a gente fez questão de só pessoas com deficiência apresentarem, serem palestrantes, exatamente para que as pessoas, o público, né, as pessoas que estavam lá, pudessem ver o exemplo, né, que eu acho que um dos problemas, né, do preconceito, e não só para pessoas com deficiência, é a falta de exemplo, assim, é a falta de ter um ídolo, digamos assim, né, igual, para que você possa sonhar. Porque é uma mudança de narrativa mesmo, assim, sabe? De estrutura de verdade. Então, assim, bom, nisso, disso que eu vivo, é nisso que eu trabalho.
E eu queria mostrar, eu já falei muita coisa do que eu poderia mostrar na apresentação, Doutor Virginia. mas eu queria mostrar algumas coisas aqui. Oi, Felipe, fala. Tá. Eu vou abrir aqui essas dúvidas, porque eu acho válido aqui o que eu vou aqui levantar. De que forma você acha que a gente pode começar a empregar isso na empresa? Né? Você tem alguma experiência aí com isso? De que forma a gente pode tornar isso uma realidade hoje para a Pitang? Tá. Um minutinho, minha filha tá me perguntando uma coisa também. Então, diga, meu amor, diga. Desculpa. No estresse, amiga. Existem vários conceitos de acessibilidade, né? Existem vários conceitos. E um dos que, para mim, é o mais importante, e o primeiro, assim, a se levar em conta, é a acessibilidade atitudinal. Então, é a mudança de atitude, né? Para que a gente promova a inclusão. Então, eu acho que começar a olhar, né, dessa forma mais inclusiva, por exemplo, a cada produto que eu faça, que eu desenvolva, eu pensar nas diretrizes de acessibilidade. Eu vou mostrar um pouco aqui, tá? Eu pensar nas diretrizes de acessibilidade, a cada processo seletivo que eu abra, eu pensar também em abrir para pessoas com deficiência, e não só vaga para pessoas da ciência, porque eu preciso cumprir cota. Vaga, sabe? Vaga. Então, e que nessa vaga estejam também incluídas as pessoas da ciência, olhando para essas habilidades das pessoas, sabe? Quando pela minha experiência, assim, quando a gente inclui uma pessoa com deficiência numa empresa que não tenha essa cultura, assim, não tem essa experiência, não vou falar cultura, não tem essa experiência, não tenha vivido esse momento de incluir, né? É uma mudança que reverbera tanto, mas tanto, 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 que a gente não tem noção, assim, é uma pessoa. Eu vou citar um exemplo de uma empresa, que daí de Recife, e aí ela ia fazer uma entrevista com uma pessoa cega. E aí ela me chamou antes para eu fazer, tipo, um intervalo técnico, e aí também lá tinha um momento desse, mas era tipo um meetup, para entender como é que eles podiam acolher essa pessoa para entrevista. Era só para entrevista, não tinha ainda passado por nenhum processo seletivo, era a primeira entrevista. Né? Então, eles chamaram porque eles tinham essa preocupação de, tipo, eu vou receber uma pessoa cega, o que é que eu faço? Eu pego no braço dela, é uma besteira, né? Mas só que são detalhes que, para quem não convive, né, fazem muita diferença. Então, eu pego no braço, eu conduzo, eu levo, eu falo o quê? Ela sabe usar o computador, ela sabe usar o celular, que chama telemóvel, aí eu fico virando a chave da língua. Ela sabe usar o celular, o que é que ela usa, como é que eu faço um teste, né? Tipo, se é para um desenvolvedor, como é que eu faço um teste? Então, assim, esse tipo de questionamento, né, que é super trivial para uma entrevista que você vai fazer para qualquer pessoa, mas quando a gente lida com uma pessoa com deficiência que tem alguma necessidade específica, né, ou a pessoa cega, ou a pessoa surda, que precisa de um intérprete, é bom que tenha um intérprete de Libras, porque a pessoa já se sente acolhida também, né? A não ser que ou a pessoa ou as pessoas que conduzem o processo seletivo saibam Libras, mas se não, é bom levar um intérprete para que essas pessoas comecem também a se sentirem parte, né? Pertencente à empresa, até porque
é uma via de mão dupla, né? Não é só a empresa que escolhe a pessoa também escolhe a empresa. Então, eu acho que são esses pequenos passos, sabe? Essas pequenas preocupações. E quando a gente fala de desenvolver algo, né? Desenvolver algum software, a gente começar a pensar nessa inclusão também, sabe? Como é que eu posso fazer um design acessível? Ó, o Felipe já teve aula disso, o Marco já teve aula disso, então eles sabem, podem perguntar. Como é que eu posso fazer um design acessível, sabe? Como é que eu posso tornar o meu conteúdo acessível, sabe? Esses são, eu diria, os primeiros passos, né? Para implantar uma cultura de inclusão. Então, assim, só para vocês terem uma noção, deixa eu só mostrar algumas coisas aqui. Virginia, eu acho que também, no caso, envolve um pouco de empatia também, né? É entender o que eles passam para a gente sentir na pele, né? Igual aquela sua aula que você deu a gente no mestrado, né? Que a gente foi com os olhos vendados até o marco zero, né? E a gente viu que não é fácil, né? Então, aí para eles que querem comprar alguma coisa aí, por exemplo, né? Aí no site, se eles não tiverem os caminhos, né? Certinhos, eles não vão comprar, né? Então, assim, eles perdem, né? E aí, por outro lado, também a empresa que vende aí também perde, né? Isso. Então, eu queria mostrar aqui, mas eu não acho que não tenho permissão para apresentar, tá aqui aparecendo. Acho que eu preciso ter permissão para apresentar aqui. Alguém precisa me conceder permissão para apresentar. Bom, mas eu posso falar, não preciso apresentar, não. Então, duas coisas, né? Em relação à empatia e... Então, acho que é Maíra que tem que dar permissão. Pode continuar, Virginia, estou vendo aqui. Posso? Certo. Então, em relação ao processo de empatia e em relação ao que você perde também, né? Quando você não trabalha a acessibilidade. Então, vamos lá. Empatia. Por mais que você não sinta literalmente a dor do outro, né? Você consegue chegar perto. Então, eu gosto muito desse exercício, né, de vendar os olhos, porque a gente está tirando uma que para mim é uma dos sentidos que mais ocupa espaço na gente, é a visão, porque a gente vê, mas aí a gente deixa de ouvir, a gente deixa de sentir, a gente deixa de sentir cheiro, porque a gente está vendo. Então, quando a gente tira esse sentido, os outros são aguçados automaticamente, assim, automaticamente. Então, por isso que eu faço esse exercício, porque eu acho que é um sentido que a gente consegue perceber rápido a importância dele ou da falta dele. E aí, nas minhas aulas eu faço isso, ou em alguns trabalhos também eu faço isso. Por quê? Quando a gente percebe, né, o que o outro passa, eu acho que a gente desperta um pouco mais, assim, desse sentimento do que o outro precisa, né, da empatia. Então, eu acho que é super importante esse trabalho. Então, nas minhas aulas, é o primeiro exercício, assim, nome, experiência e vamos para a rua, né, com venda nos olhos. E aqui, por exemplo, aqui em Portugal, eu fiz um projeto de acessibilidade do site da Universidade de Aveiro. Eles estavam reformulando o site, mudando completamente o site da universidade. E aí me chamaram para fazer esse projeto de acessibilidade digital, né? Acessibilizar esse novo site. E assim, eu estava sentindo a equipe um pouco resistente, sabe? No início, porque já tinham algumas definições, o projeto ainda não estava publicado, o site ainda não estava publicado, mas já tinham algumas definições, tipo cores, combinação de cores, interação no próprio site e tal, arquitetura da informação, já tinham algumas coisas prontas. E aí,
por exemplo, eu estava vendo vários contrastes, e aí uma diretriz de acessibilidade, eu já linko com a diretriz de acessibilidade, estava vendo vários contrastes que não funcionavam, não eram acessíveis, do background com a letra, né, com a fonte. E aí, várias pessoas iam ter dificuldade de ler, porque não era acessível. Então, eu estava, né, colocando esses pontos de melhoria, mas estava sentindo muita resistência da equipe, porque essa história de acessibilidade para essa equipe foi meio imposta, assim, né, empurrada goela abaixo. E eu chego para fazer todo esse movimento de tentar tornar acessível e fazer com que as pessoas também comprem a ideia, né? E aí, eu fiz isso, eu pedi para as pessoas vendarem os olhos, pedi para elas acessarem o portal e tentarem fazer alguma ação, né, no portal. E aí, ninguém conseguiu fazer nada, porque ninguém tinha experiência em ser cego, né, então, realmente dificulta muito. E não utilizavam o leitor de telas, não sabiam como utilizar e tal. Então, mas, assim, esse primeiro impacto foi muito, muito, muito positivo, porque tornou esse trabalho mais próximo do que eles poderiam fazer para mudar a realidade das pessoas, sabe? É como se esse processo de empatia também lhe colocasse uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade de mudança. E o fato de ser gratificante também, né? De você poder promover essa mudança e ser gratificante porque você está trabalhando em inclusão de várias pessoas. Então, assim, eu acho que tem várias, e cabe um estudo, uma tese de doutorado só para as questões psicológicas de um exercício de empatia. Isso é um ponto. E o outro, então, assim, só para fechar esse, talvez seja um exercício legal de vocês fazerem, né? E, tipo, no celular, se você usar iPhone, bota o VoiceOver, ativa o VoiceOver lá em configurações de acessibilidade, ou se usar Android também, lá em configurações de acessibilidade, ativa o TalkBack, e aí tenta fazer alguma coisa, sabe? Tenta entrar num software de vocês, por exemplo, e tenta fazer alguma ação para ver se vocês conseguem. Lembrando que muda, tá? A forma de acesso. Então, tipo, quando você coloca o VoiceOver ativo, em vez de eu clicar, por exemplo, em Instagram e abrir, eu toco uma vez, ele lê Instagram, e aí eu tenho que tocar 2 vezes na tela para poder abrir. Isso para qualquer coisa. Tipo, no site, no menu, eu tenho que tocar uma vez menu, tocar 2 vezes para poder abrir o menu. E aí vocês veem também se vocês conseguem utilizar, né, e navegar pelo site de vocês. Esse é um ponto, né? O outro, em relação ao que você ganha, né, com isso, além, né, da inclusão, além de todo esse trabalho, né, além dessa mudança, né, que você pode proporcionar, é o seguinte, se eu pensar que não não tenho essa preocupação com responsabilidade social e preciso ganhar cliente, esse é o meu objetivo, é ganhar cliente. Eu sou, sei lá, tenho um site de e-commerce e aí eu quero conquistar cliente. Só para vocês terem uma noção, são 45 milhões de brasileiros com deficiência, né? Isso só no Brasil, 45 milhões, 23,9% da população tem deficiência, segundo o último censo. No mundo, 1 bilhão de pessoas, 15% da população tem deficiência. No Brasil, um mercado, digamos assim, que gira em torno de 22 bilhões de reais por ano. Isso envolvendo vários temas relacionados a pessoas com deficiência, inclusive tecnologias assistivas, leitores de tela, tradutores de libras, enfim. Então, a gente costuma ter, inclusive, 2 apresentações, assim, até Access tem 2 apresentações. Se for para empatia, esse processo de empatia, ok, vamos nessa conversa de que precisa desenvolver, né,
esse tema, essa acessibilidade atitudinal para mudar essa realidade. Mas se não, se a sua preocupação não é essa, se a sua preocupação é ganhar cliente fiel, porque quando você acessibiliza um software e como tem poucos acessíveis, as pessoas se tornam fiéis mesmo. Porque, além de ser o único, e às vezes pode até não ser o único, mas pode ser o primeiro, então é uma forma também de você, deles, né, das pessoas da ciência, retribuírem o valor de ser acessível. E eles também fazem, existem várias comunidades, né, que também fazem essa propaganda, que é uma das mais importantes que tem ainda, é a boca a boca. Então, e agora na boca a boca, né, são grupos de WhatsApp e de redes sociais. Então, assim, existe esse olhar também, entendeu? Existe esse olhar também dos clientes que você está perdendo por não ser acessível, pelo seu software não ser acessível. E, então, assim, eu queria muito, mundo, né, de unicórnio, dos sonhos, queria muito que todo mundo pensasse nisso como responsabilidade social. Queria muito que fosse assim, né? É a nossa bandeira, é a bandeira que a gente levanta. Da inclusão, né, de tornar todo mundo com o mesmo acesso, tendo o mesmo direito, etc, etc. Mas não estamos num mundo de unicórnio e a gente precisa também trabalhar com o pé no chão, né? Olhando também para essas diferentes realidades. Então, se a gente olha para essa realidade dessa forma, né? Olhando, visando o lucro e tal, o que eu vejo é que, às vezes, tipo, o meio é esse, mas o fim é que as pessoas vão acessar, sabe? É que vai ser mais acessível para todo mundo. Então, no final das contas, o fim é mais inclusivo, sabe? Então, acho que é isso, assim. Esse trabalho, como eu falei, é um trabalho a passos lentos, né? Houve uma pesquisa no ano passado no movimento, é um movimento brasileiro, um movimento Web para Todos, que fez a pesquisa sobre as diretrizes de acessibilidade da W3C e descobriu que menos de 1% dos sites brasileiros, ou seja, domínio BR, são acessíveis completamente. Menos de 1%, 0,63% dos sites são acessíveis completamente. Então, assim, existe lei também, né? Existe a Lei Brasileira da Inclusão, que engloba várias leis de acessibilidade e de inclusão, e que obriga que todos os portais, públicos ou não, sejam acessíveis, né? Então, além de tudo, existe um descumprimento, né, dessa lei, e assim, acontece muito, depois que foi publicada a LBI, foi em 2015, a Lei Brasileira da Inclusão, existiram algumas ações do Ministério, existem ainda, né, algumas ações do Ministério Público para que as empresas acessibilizem seus sites, por exemplo, né? Não só seus sites, seus produtos. E aí, se não acessibilizar em X tempo, recebe uma multa. Então, assim, às vezes a gente recebe pedidos, né, de empresas desesperadas, porque vão pagar multa, e multa alta, e precisam acessibilizar o site. Então, assim, um dia desse a gente recebeu uma solicitação de um serviço para fazer, tipo, na quinta, para fazer até a terça, porque eles tinham reunião com o Ministério Público, sabe? Então, se a gente pode evitar isso, né, a gente começa a pensar na acessibilidade, inclusive do que a gente torna público, né, que é a informação sobre a empresa, enfim. Que mais? Deixa eu ver. Tem um exemplo que eu acho muito legal, assim, que um dos processos do nosso trabalho é conduzir testes com usuários com deficiência, né? E aí, a gente fez um teste uma vez para um hotel lá de Porto de Galinhas, que era todo acessível,
arquitetonicamente, né? Todo. Inclusive, os outros hotéis mandam as pessoas da deficiência para lá, porque ele é todo acessível, rampa, banheiro, enfim, todo. E aí, eu tive uma conversa com a dona do hotel, eu perguntei sobre o site dela, ela disse, mas existe isso? Não é só acessibilidade de chão, não? Não é só acessibilidade de chão, não, é acessibilidade digital também. E aí eu fiz um teste, conduzi um teste com uma usuária cega desse hotel, né? Conduzi o teste para o site do hotel. E o depoimento dela foi, ela não conseguia acessar muita coisa, mas o mais importante, ela não conseguia fazer uma reserva do hotel, ela não conseguia. E aí o depoimento dela foi, olha, o hotel pode ser a coisa mais linda do mundo, pode ser o hotel mais acessível do mundo, mas se eu, uma mulher independente que trabalha, não consigo fazer uma reserva sozinha e preciso de uma ajuda de um vidente para poder fazer uma reserva, eu não vou para esse hotel. Então, assim, ela gastou muito mais com acessibilidade arquitetônica do que com acessibilidade digital. E, no caso, o portal, né, dela é a porta de entrada. Como qualquer lugar, né? Como qualquer empresa, independente do tipo, independente da área de negócio, é o portal, né? Então, acho que é isso, assim. Falando de diretrizes de acessibilidade, eu queria mostrar alguns exemplos aqui, Ô, Virginia, Oi. eu queria ver contigo se tu consegue apresentar. Ah, tu não consegue, não? Tem Não, então, um eu estava íconezinho sem aqui de permissão. apresentar agora. Mas estranho. Não, então, tá aparecendo, o ícone aparece para mim, mas só que É? quando eu tento apresentar, aí diz assim, que eu preciso de permissão e eu não tenho permissão. Nossa. Você precisa conceder as Ixi. permissões. Tá. Beleza, então. Vamos embora. Vamos seguir. Bom, falando um pouco das diretrizes, alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá? Canal aberto, tá? Se alguém quiser, pode falar. Deixa eu ver aqui no chat que eu não vi. Alex disse que já implementou, né? Um projeto, já implementou acessibilidade, né? De um projeto que estava participando. Então, em relação às diretrizes de acessibilidade, existem várias diretrizes, né, que a gente pode consultar, estão disponíveis, né, para a gente consultar. Existem as diretrizes que, para mim, assim, é o guarda-chuva, que são as diretrizes da W3C, que é o WCAG, Web Content Accessibility Guidelines. E aí elas são as diretrizes internacionais, né, que criam padrões que servem como padrão para várias outras diretrizes. Então, assim, vários países têm as suas diretrizes, o Brasil tem a sua, que é o EMAG, os Estados Unidos tem a Section 508, o Canadá tem a sua, mas e é baseada na H3C. Então, assim, como todas as outras são baseadas na H3C, para mim é melhor. Vera está perguntando se eu indico algum portal de acessibilidade. Existe um guia, deixa eu mandar aqui para vocês. Esse guia é o guia da W3C, só que traduzido e com um formato, eu acho até mais acessível, que é um formato de cards. E é bem legalzinho, assim, a forma com que ele apresenta. Vou colocar aqui, para vocês darem uma olhada. Porque, assim, você pode pesquisar o WCAG 2.1, pode dar uma pesquisada, só que é bem extensa, né, a descrição das diretrizes. Então, a forma como o pessoal criou aqui esse guia WCAG, que é já baseada nas novas diretrizes, eu acho que fica mais acessível para quem não conhece,
o WCAG completo, né, você consegue consultar vários pontos de como tornar seu conteúdo, seu site, seu software acessível. Mas esse outro que eu mandei aí, eu acho que é uma forma mais fácil de começar, né? Uma forma de você começar a pensar nisso. Então, existem várias diretrizes, como eu falei, existem algumas que eu considero, talvez, as principais, que fazem com que muita gente deixe de acessar se não tiver implementado. Então, por exemplo, todo conteúdo não textual precisa ter uma alternativa textual. Então, assim, uma imagem, estou lá num site, o site sei lá, da Amazon. E aí eu quero comprar um livro, mas tem lá a imagem do livro e não tem descrição nenhuma. Tem a imagem do livro, para quem vê, né, sabe que livro é. Mas para quem não vê, tá lá só a imagem. E o leitor reconhece que ali é uma imagem. Então, se eu não tiver a descrição daquela imagem, né, o nome do livro, por exemplo, eu só vou reconhecer, uma pessoa cega, só vou reconhecer que tem ali sei lá, image1.png. Eu não vou comprar um image1.png, né? Eu vou comprar o livro, enfim. Então, isso, assim, é besta, né? É super fácil de corrigir, mas é o erro que mais acontece. Os componentes não textuais, eu estou falando um exemplo de uma imagem, mas pode ser um botão, pode ser o que for, uma logo, pode ser o que for. Então, os componentes não textuais não terem descrição textual. E aí é só você colocar um alt, ou você colocar um area label, enfim. Então, existem várias alternativas para que você consertar esse erro. Outra coisa, por exemplo, as funcionalidades não estarem disponíveis via teclado. Uma pessoa cega não usa mouse. Não sei se alguém já parou para pensar nisso, mas uma pessoa cega não usa mouse. Ou uma pessoa que tem alguma dificuldade motora pode não usar também. Então, todas as funcionalidades precisam estar disponíveis via teclado. E o que é que isso, quais são as diretrizes relacionadas a esse item? Isso é um item. O outro item é o foco do teclado, né? Precisa estar visível. Por quê? Por exemplo, se eu enxergo, tenho alguma mobilidade reduzida, eu enxergo, eu estou acessando só pelo teclado, eu preciso saber onde é que eu estou. Se o foco não é visível, eu não sei onde é que eu estou. No máximo, eu posso até ver o link lá embaixo e deduzir que é aquilo, mas o usuário não deveria pensar tanto, né? É aquele livro do Steve Krug, né? Don't Make Me Think. Então, não tem que rebolar tanto para poder acessar alguma coisa. Outra diretriz, diz Felipe. Ô, Virginia, ainda existem aqueles níveis ou outra coisa hoje mais solta? Como é que é hoje? Esses níveis, essas suas dicas assim, já seriam, digamos, níveis 1? Nível 1? A imagem, a descrição da imagem, deixa eu falar logo de níveis, né, para quem não sabe. No W3C tem 3 níveis, que é o A, AA e AAA. Então, o A é o mais básico, né, que se não tiver implementado, as pessoas não conseguem acessar. O AA é o intermediário, então as pessoas podem ter alguma dificuldade de acessar. E o AAA, que é o mais exigente, que algumas pessoas, né, alguns grupos específicos podem ter dificuldade de acessar. Então, assim, existe, sim, no W3C ainda existe, por exemplo, esse projeto que eu fiz do portal da Universidade de Aveiro, a exigência era que a homepage fosse AAA e as outras páginas fossem AA. Isso é super exigente. Então, assim, eu recebi essa missão. E aí, o pessoal de comunicação, por exemplo, queria colocar um vídeo institucional.
da universidade. Só que para ter AAA, o vídeo precisa ter legenda, óbvio, isso é A. Precisa ter tradução para a língua de sinais, que aqui é a língua gestual portuguesa, né? Libras é a língua brasileira de sinais. Aqui, cada país tem a sua língua gestual. Então, precisava ter tradução para a língua textual, precisava ter audiodescrição, que é a descrição das cenas, por exemplo, de quando os envolvidos não estão falando. As pessoas, os atores, ou enfim, as pessoas estão no vídeo, ou não tem nenhuma voz, nenhuma narração. Então, é a audiodescrição, né? A descrição daquela cena. E aí, eu disse, ó, para colocar o vídeo aqui, precisa ter isso tudo. Aí o pessoal, é muito complicado, não sei o que. Eu disse, então, não coloca. Se é para ter AAA, não coloca. Sabe? E aí, eu acho esse exemplo incrível, porque eles se sensibilizaram e fizeram com todos os recursos. E aí, tem um pessoal, tem os usuários lá que são funcionários da universidade, que são cegos, e eu testava com eles. E aí, quando a gente foi apresentar, né, para eles, esse vídeo acessível, e já estava lá na homepage e tal, um dos caras que é cego, chorou, assim, porque se sentiu incluído, sabe? E, enfim, isso rodou a universidade toda, até o reitor chorou. Então, foi super importante, assim, ter levado em conta, né, a acessibilidade de forma mais restrita, assim mais restritiva, digamos assim, mas, no final das contas, valeu a pena. Então, existem esses níveis, e o governo brasileiro, o EMAG, não acabou com esses níveis, tipo, tudo é necessário agora para atender às diretrizes do EMAG, mas do W3C ainda existem. E, eu estava falando do teclado, né? Então, aí tem outras diretrizes relacionadas a isso, que é a ordem do teclado, né? Está correta, da mesma forma que a gente vê. Então, por exemplo, se eu vejo, sei lá, logo, o menu e o conteúdo embaixo, a ordem do teclado não pode estar na logo, depois vai lá para o rodapé, depois vai lá para o menu, sabe? Porque senão a pessoa que não enxerga vai fazer um desenho diferente na sua cabeça do que é aquele site, né? Ou aquele software, de uma forma geral, eu falo site, mas, enfim, conteúdo digital, né? Plataforma digital. Então, acho que é isso, assim, existem várias diretrizes. Esse guia de acessibilidade que eu coloquei aqui é uma forma super fácil de ver, né, de entender as diretrizes, e eles linkam também para as diretrizes principais, e eu acho que isso é um caminho, assim, para começar, sabe? Tornar o seu software acessível, enfim, os produtos que vocês desenvolvem, né, acessíveis, e num processo de inclusão também, assim, de pessoas, de profissionais com deficiência, sabe? Olhando mesmo para as habilidades das pessoas. Então, assim, só vocês terem uma noção, tem um parceiro nosso que é cego, que ele é MVP, assim, ele é o único MVP cego no mundo. Então, o cara é topzera, como dizem os mais novos. e ele é cego, e ele é, o cara é influencer, sabe? Desenvolvedor influencer da Microsoft. Então, tem muita gente boa, e tem muita gente só querendo ter a oportunidade, entendeu? É isso que falta. A oportunidade. Alguma pergunta? Ó, vou até perguntar aí no chat para você, Virginia. Alguma biblioteca que faça uma navegação pelo teclado. Não sei se tem uma biblioteca pronta, mas se tu der uma olhada lá nas diretrizes da 3C, se tu procurar lá naquele guia, ele vai indicar o caminho para a diretriz.
E aí, lá na diretriz da W3C, na página mesmo da W3C, que é da WCAG, ele fala como implementar. Ele fala alguns caminhos para implementar. Então, isso é um caminho, né, para tu achar. Mas, assim, não sei se tem alguma biblioteca pronta já que faça isso, não. Eu acho que depende muito também da linguagem, depende da estrutura, depende de um monte de coisa. Virginia, uma dúvida minha aqui também. A gente tá com esse papo justamente para a gente entender de que forma a gente pode abordar isso junto aos clientes, né? E aí tu tem alguma experiência com isso? De que forma a gente pode apresentar isso e de forma que isso seja mais bem visto, né, para a gente poder incluir isso aí no nosso dia a dia? Então, como eu te falei, né, depende muito do foco da conversa. Então, assim, se for um cliente que tem algum, sei lá, marketplace, ou algum e-commerce, alguma coisa assim, 22 bilhões de reais por ano, você está perdendo o cliente, certo? 45 milhões de brasileiros, você está perdendo cliente. Fora toda eu não gosto de falar conversa, não, porque parece que é um 71, né? Mas fora todo a contextualização da inclusão que você pode ter, entendeu? Que você pode conduzir com esse cliente. Então, assim, eu gosto muito desse exercício de empatia, que eu acho que é uma forma das pessoas abrirem os olhos para isso. Então, pega teu cliente na mão, vendo os olhos dele e manda ele acessar o produto dele, o produto que ele quer. Sério mesmo, eu faço isso com os meus, entendeu? Porque é uma forma de... Porque, assim, esse trabalho, como a gente trabalha só com isso, né? A gente não vende outra coisa, a gente trabalha com isso. Então, esse processo de prospecção não é só, tem o meu produto vendo, não é assim. É um processo de evangelização, sabe? Então, eu já peguei na mão de prefeito, botei a venda nos olhos, acessa aí teu site para ver como é que tá. Então, só para vocês terem uma noção, assim, do trabalho que é, assim, de convencer as pessoas, né? De que isso é importante, de que isso é necessário. Então, esse exercício de empatia, para mim, é um dos que mais gera impacto nas pessoas, né? E tem todas essas outras, esses outros argumentos, né? Para fazer com que o software seja acessível. Então, se for da área de educação, se for da área de turismo, sabe? Se for, enfim, não sei qual é a área dos clientes, do cliente tu tá querendo saber, mas, assim, qualquer área precisa levar em consideração a acessibilidade, até porque é um tema transversal, né? Sim, todo mundo precisa ter acesso a tudo. A tudo. Sim, uma pessoa com deficiência auditiva precisa declarar o imposto de renda dela, sabe? Precisa votar, precisa ser cidadão como qualquer outro. Então, é um tema que atravessa realmente qualquer outro assunto ou área de trabalho, sabe? E qualquer coisa pode chamar a gente também, viu? A gente tá aqui para isso. Massa. Bom saber, gente. A gente aqui na Pitang, a gente desenvolveu alguns anos atrás, com o projeto do Banco Central, a gente tinha 5 anos, eu acho, que para deixar a parte do sistema, né, do Banco Central acessível, né? Me lembro que eu trabalhei muito com isso, muito com isso. Só que nunca mais assim nos foi colocado essa missão, né? E acaba que isso caiu meio que em desuso, né?
Pois é, eu mas, vejo... assim, um ponto de argumento é a lei também. Podem olhar, LBI, Lei Brasileira de Inclusão, tá lá, escrito. E aí, Certo. deixa eu escrever aqui. Enfim, todo mundo precisa atender, todas as pessoas precisam atender. Tipo, uma escola que não aceita um aluno com deficiência, ela paga a multa. Não tem mais essa de não aceitar, não aceito porque não posso. Não tem mais essa, não. Não tem mais essa. Precisa ser inclusiva, até porque o sentido de inclusão é esse, sabe? Não é ter as escolas especiais ou específicas, porque o que era assim antes, né? Mas se a gente trabalha assim, a gente trabalha segregação e a gente não quer isso, né? Não é esse o movimento que o mundo tem. Então, o movimento é a inclusão, tá todo mundo junto, as outras crianças aprenderem Libras também, todo mundo jogar o mesmo jogo, sabe? Criar equipes de trabalho para que resolvam os problemas de todas as pessoas. Então, assim, é esse o sentido da inclusão, sabe? É essa a mudança que precisa ser, enfim, incutida na cabeça das pessoas. Essa história da acessibilidade atitudinal, é isso, sabe? O microfone estava desligado, eu falei arretado. E aí, gente? Vocês estão muito calados. Gente, hora das perguntas, vamos lá. Maíra, Malu, Marcos, Vera, Alex, O Felipe tá Pedro. fazendo a chamada. Trouxe Johnny aqui para ver a questão de não estar conseguindo apresentar. Fiquei mal com isso. Besteira, mas, enfim, era sobre isso que eu ia falar, só que ia apresentar mais alguns conteúdos. Mas, assim, nada também que a gente pudesse perder, não. Eu acho que essa conversa é muito mais nesse sentido, assim, dessa mudança de cultura mesmo, né? E dos primeiros passos, assim, o que é que a gente pode, por onde a gente pode começar, né? Para tornar nosso ambiente mais acessível. Exato, eu acho que para mudar isso, realmente tem que ter esse primeiro passo, né? A gente está dando hoje, né? Para, eu acho, deixar as pessoas com essa missão e que se for possível abordar isso, né? Porque é um assunto tão válido, né? A gente acha, exemplo, eu mesmo não tinha ideia desses números, né? É por isso que aí você falando hoje, agora, dá uma ideia realmente de como é necessário a gente também ver para esse lado, né? Porque realmente é muita coisa que a gente perde, né? E que eles também perdem, né? Por não estarem inclusos no dia a dia, né? Sim. E assim, é incrível quando a gente faz esse trabalho, sabe, assim, é muito gratificante, bicho, né? E não é só conversa de quem trabalha com isso, não, assim, realmente, assim, eu sinto que eu cresci, sei lá, 30 anos nesses 10, porque sei lá, era uma experiência ou eram momentos que eu não vivia, porque eu não convivia com pessoas da ciência, eu não convivia até eu começar a trabalhar. E ensinamentos, assim, que me fazem realmente mudar a perspectiva de um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa. Eu aqui faço um projeto de acessibilidade digital também para uma associação de pessoas com deficiência, e aí uma das mães da associação tem 2 filhos autistas. Ela, com uma semana de pandemia, ela fez um texto que, assim, estava desesperada, porque as crianças, né, não ficavam confortáveis, né, dentro de casa, 2 crianças com autismo, com espectro autista, não ficavam confortáveis e ficavam gritando o tempo inteiro e queriam sair, não podia, porque aqui teve estado de emergência mesmo, assim, você não podia, se você saísse, pagava multa. E aí, assim, o desespero dessa mulher, tendo que dar conta disso sozinha, sabe? E
e com crianças que não ajudavam também, ela não ajudava, não é nem de ajudar algum trabalho, não é isso não, é ajudar de, tipo, ficar um tempinho quietinho para eu fazer alguma coisa, sabe? Então, e aí, pô, você olha para a sua realidade, assim, eu tenho uma criança de 6 anos que super tranquila, super de boa e tal, e você olha para a sua realidade e você para pensar mesmo, sabe? Irmão, qual é o problema que eu tenho, doido, sabe? Porque eu tô reclamando da minha vida, sabe? Óbvio, isso é um assunto para outro intervalo, ou enfim, para outro momento, mas assim, não estou comparando as dores, né? Cada uma sente onde o colo aperta e não dá para comparar. Mas assim, você começa a olhar por outras perspectivas, sabe? E começa sei lá, eu acho que até a melhorar a sua vida mesmo, quando você olha para essas experiências dessas pessoas, né, com esse olhar de empatia, e quando você vê também que você pode fazer alguma coisa, sabe? Porque todo mundo pode fazer alguma coisa. Você não precisa simplesmente deixar o seu trabalho e começar a trabalhar com isso. Não. No seu dia a dia, o mínimo que você faça, você pode tornar o seu dia a dia e o seu trabalho mais inclusivo, sabe? E é o mínimo, é o mínimo. Estou dizendo, não precisa mudar todas as estruturas, não. Derruba a pita e constrói novo. Não é isso, sabe? É o mínimo que você faça para colocar um alto numa imagem, sabe? Você já está tornando esse conteúdo mais acessível para essas pessoas, sabe? Sei lá, acessar o teu aplicativo que tu desenvolve com um leitor de telas. Só acessa. E vê como é a tua experiência. E vê o que é que tu pode melhorar. Sabe? Tem diretriz aí. Tem gente para fazer serviço também. Então, assim, tem oportunidade, entendeu? Tem oportunidade. E é só a gente começar. Eu acho que é isso, assim, é começar, é ter esse pensamento da acessibilidade atitudinal, né? Na minha atitude, como é que eu posso ser acessível? E começar agora, assim, me ligar aqui e começa. Qual vai ser a minha primeira atitude acessível de hoje, ou da vida, ou whatever, sabe? E fazer, e pronto. E aí tudo reverbera, assim, para melhor. Pode ter certeza. Acho que é uma conversa muito mais holística, mas assim, eu acho que tudo que a gente entrega, né, para o universo, a gente recebe muitas vezes em dobro, em triplo, enfim. Então, é isso. Acho que é isso. Vocês têm Muito alguma massa, pergunta? Virginia, muito massa. André Lopes aí perguntou se você falou algo sobre aplicativos mobile. Acabei de falar. Conversou, né, muito rapidamente. Foi também. Mas algumas diretrizes da W3C também levam em consideração o mobile, tá? É de uma forma geral. Tem até um guia da Samsung, e é um guia para mobile, e aí ele fala, inclusive, de aspectos que você pode validar ou implementar por áreas, assim, de trabalho. Então, para desenvolvedores, para designers, para testers. Então, é bem legal. Deem uma olhada. Existe essa página também da Samsung que pode... Inclusive, tem algumas ferramentas de teste de contraste de cores, para que você possa ver qual é o contraste acessível, e ele faz uma validação pelos níveis de acessibilidade A, AAA, AAA. Color Review, acho o nome da ferramenta. Acho que é Color Review. E ele faz exatamente isso. Você pode fazer essa combinação das cores e ele já dá o resultado da acessibilidade. Massa, Virginia. Bom, gente, alguém tem mais alguma coisa para ver com Virginia? Se não tiver, a gente termina por aqui hoje nosso intervalo técnico com Virginia Chalegre. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Ninguém? Virginia, muito obrigado pela tua ajuda, pela tua explanação. Eu acho que deu para a gente ter uma ideia de como é importante a gente agregar acessibilidade aos nossos artefatos para poder
ter, entregar também mais valor aos nossos produtos, né? Então, Isso. mais uma vez, em nome da Pitang, muito, muito, muito obrigado. Também agradeço o convite e fico disponível